O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para falar sobre fascismo. Tá muito comum falar sobre esse tema porque trata-se de um tema extraordinariamente importante e que, de certa forma, é pouco compreendido pela maioria das pessoas que falam sobre esse assunto. Daí, falar um pouco sobre essa corrente de pensamento político me parece bastante oportuno nos dias de hoje, não é? E é isso que nós vamos fazer agora. Falar sobre o fascismo, essa corrente de pensamento político, meus amigos e minhas amigas, tem muitos adeptos pelo mundo todo. Alguns ainda exaltam a figura mítica de Il Duce reverenciando Mussolini e seus feitos na revolução que comandou na Itália. Conheci o meu amigo fascista, não sei se você já teve um. Existem muitos fascistas em todo o mundo e não é difícil esbarrar com um no meio da rua. Eu conheci o meu amigo fascista de carteirinha e sem nenhum remorso de assumir a defesa de seus valores numa emissora de rádio paulista. Ele, um dos diretores da cúpula empresarial, conversava com um jovem repórter que buscava saber mais sobre o fascinante poder sobre as pessoas de líderes como o ditador italiano. Os líderes fascistas têm em comum a crença segundo a qual, se as coisas não estão dando certo, é porque existem forças do mal e inimigos cruéis a serem combatidos. Eles também supõem viver num mundo consequencialista, onde nada ocorre por acaso. Daí, encararem a própria existência como uma missão divina, que humildemente abraçam, apesar dos sacrifícios pessoais e dos obstáculos intransponíveis a serem vencidos. Desse ponto de vista privilegiado e, de certa forma, inspirado por forças divinas, os homens e mulheres se engajam em torno de valores comuns, que obviamente podem variar conforme a época e os costumes da civilização onde ocorre o fenômeno fascista. Talvez seja o fascismo uma espécie de doença da democracia. Não sei. Não se trata, à primeira vista, de um pensamento ruim. É muito comum que as pessoas achem que o fascismo é ruim. E a gente percebe com certa frequência que chamar alguém de fascista é um xingamento, não é? Mas não se trata de um pensamento ruim, o pensamento fascista, ou que traga em seu bojo uma essência de maldade, visto que a estratégia mostrou-se historicamente funcional, pois ao passo em que as pessoas abandonam o pessimismo e as ideias negativas sobre si mesmas,
desenvolvem uma consciência coletiva em torno de uma ética de valores morais, aos quais todos os envolvidos pretendem se engajar religiosamente. Isso cria uma sinergia de força civilizatória capaz de tirar as pessoas da depressão e gerar progresso e desenvolvimento pela união de forças em torno de objetivos comuns definidos por um líder supremo. Os problemas sociais, econômicos e políticos do fascismo estão no destino reservado aos que discordam, não se enquadram ou são sumariamente excluídos do grupo formado em torno de um acordo ético de valores inflexível, criado para resistir e expulsar aqueles que estão em desacordo com a ordem estabelecida divinamente pelo mito inspirador, pelo líder messianicamente auto-intitulado como responsável pela quebra de paradigmas civilizatórios e protetor da moral estabelecida pela classe dominante. Na ética fascista, os que não se encaixam no padrão merecem como misericórdia serem segregados entre os que compartilham dos mesmos valores morais, sendo impedidos de publicamente e livremente exercerem direitos como o de expressão, mobilidade ou ocupação de cargos de poder político. Assim, senhoras e senhores ouvintes, o neofascista se posiciona sempre acima do bem e do mal, apresentando-se como defensor de valores morais que são compartilhados pela maioria da população e, portanto, teriam sua validade datada na tradição judaico-cristã. Tudo sempre feito dentro das regras democráticas e através da criação de leis, quase sempre chamadas de reformas urgentes. Para ser um líder fascista, é preciso ser fascinado por si mesmo e possuir uma espécie de alter ego, um ser que observa e permanentemente interage com o corpo que pensa e manifesta-se na expressão de suas ideias, que de tão singulares só podem ter sido inspiradas divinamente por forças cósmicas que usam o indivíduo para realizar na Terra as vontades dos deuses. A aplicação prática das ideias fascistas causaram muita dor e sofrimento em toda a história da humanidade, tornando o adjetivo uma espécie de xingamento que coloca a vítima abaixo dos valores civilizatórios, desumanizando quem é rotulado como sendo um fascistinha filho da puta. Meu amigo fascista não era político, nem jornalista. Trabalhava como chefe de departamento de pessoal e tinha uma atuação discreta, quase imperceptível para a maioria das pessoas. Era um burocrata e adorava se gabar de ter linhagem italiana e que seu pai teria servido ao governo fascista de Mussolini. Para ele, o modelo ideal para o Brasil era o método fascista. E agora eu pergunto para você que está me ouvindo. Você também acha que o modelo ideal para o Brasil sair da crise é o modelo fascista? Porque nós temos que, como brasileiros pensantes,
avaliar se realmente nós estamos em crise. Porque nós estamos partindo sempre da premissa de que existe uma crise. Mas, senhoras e senhores, o capitalismo não é, por essência, um sistema que se retroalimenta de crises. Crises que vão e que vêm ao sabor das disputas de mercado. Será que não existe uma invenção da ideia de crise para promover reformas do Estado que não interessam necessariamente à população brasileira? O pensamento político brasileiro tem sido permeado pelo fascismo desde sempre. Existe a ideia muito comum entre os cidadãos brasileiros de que o problema do Brasil é culpa de uma só pessoa. E tirando essas pessoas, como no caso, tirando o PT do governo e Luiz Inácio, não teríamos mais com que nos preocupar. Os problemas estariam, portanto, resolvidos. Mas reparem, só é você avaliar sua própria vida, perguntar aos vizinhos, se inteirar a respeito dos dados econômicos, que você vai perceber que nós estamos numa situação muito pior do que a que estávamos sob o governo do PT. A transição provocada pelo impeachment criou um ambiente de desconfiança geral sobre os políticos brasileiros. A atividade política está criminalizada. Portanto, é crime ser político. É crime ter uma atividade política. E as investigações realizadas sobre a égide do lavajatismo são investigações onde vale tudo. Vale, inclusive, induzir o investigado a cometer um crime para flagrá-lo nesse crime e, portanto, prendê-lo. Ou seja, obrigar o indivíduo a gerar prova contra si mesmo. É um verdadeiro estupro do Estado de Direito. Tudo isso com boas intenções. A intenção é acabar com a corrupção, exterminar com a corrupção. Os caçadores de corruptos usam qualquer artifício para justificar as suas atitudes. E alguns deles se sentem como se fossem super-heróis, capazes de agirem acima do bem e do mal, sem terem que responder pelas suas ideias e pelos seus maus feitos. Será que passarão impunes os caçadores de corruptos? Não seriam eles mesmos promotores da corrupção do Estado ao desrespeitarem o Estado de Direito com suas ideias fascistas? Era o que eu tinha para hoje. Direto de Campina Grande falou Arquimedes de Castro. O É Notícia, com Arquimedes de Castro.